mais um Cola no Grid, GP da Espanha. Eu sou a Laís e hoje a gente vai com os meus queridos amigos de programa fazer aquela resenha de fã para fã sobre tudo que rolou no caótico GP da Espanha. Então já aproveita, já vai lá, baixa no seu aplicativo Band Play, é totalmente gratuito. Vem acompanhar o programa conosco, também pelo band.com.br. E mais tarde o programa fica disponível também no YouTube do Esporte na Band. E eu vou chamá-los aqui, eles que fazem a minha bancada ser mais bonita, que entendeu? Isso? Mais Que charmosa. exagero. Vou chamar o Léo e o Mo aqui. A gente vai falar tudo, gente, que foi aquela coisa, caos e confusão. Me conta, como é que tá o coração do ferrarista, Moa? Um final de semana de altos e baixos, mas no final, apesar de, sim, vi Nico Hülkenberg ultrapassando a lenda Lewis Hamilton. Vimos, apesar disso, por um outro lado, a gente teve meu outro piloto, Leclerc, da Ferrari, no pódio. Então, assim, teve uns desesperos ali, mas pelo menos um pódio a gente pegou. Então, teve bom. Quem tá feliz aqui, gente, é ele, né? Segue o líder. Siga-me. Apenas siga-me. Siga o Léo, né? O Léo. Siga o Cola Léo, no Léo, né? como Cola tem no Léo. Cola no Léo. Cola no Que aqui é Léo. o seguinte, meus amigos, McLaren vai passar, já tá passando carro em todo mundo, né? Já tá dando volta em todo mundo. Mas aí já. no GP da Espanha, ai que asa, que não sei o que, piripipi, poropopó, toma aí, ó. Dobradinha, mais uma vez. Chora Moa, chora Laís. Eu aqui, literalmente, chora McLaren, Laís, estou chora voando. Moa. Até o final do ano vão ter que me engolir, diria Zagallo. E como diria Craque Neto também aqui da nossa Band, que fase que tá a McLaren. Que fase, né, gente? A gente vai começar já o programa falando sobre a corrida. Quero ver aí se a gente já consegue, produtor, já consegue subir aí a nossa largada pra gente já resenhar sobre isso. Olha Largada essa boa, hein? largada. Foi o que... momento que eu achei que ia usar meu balde. Gente, vamos lá. Tudo começa com quem? Piastri ali, que cravou sua pole e fez escola Verstappen de largada, já largou com passadão. E o Lando Norris deu aquela garoteada, né? Larga mal, Lando Norris, mais uma vez. Verstappen já pulou para segundo, mas o que não durou muito tempo. E teve, gente, carro escapando, teve ali roda batendo, asa quebrando. E aquela coisa, muito caos, muito caos na largada. E eu quero saber, Moa, o que você achou da largada do Landinho, já que você estava esperando esse momento? Exatamente, não. Toda vez que a gente vê o Lando Norris largando próximo do Max Verstappen, a gente já sabe que alguma coisa de terrível pode acontecer. Foi como o Léo falou, toda essa ansiedade nossa, essa expectativa nas questões da asa da McLaren, dessa regra, depois a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Mas e aí? A McLaren vai vir bem ou não? Beleza, fez 2, mas e aí? Como que vai ser a largada? Piastri manteve ali a tradição e cravou que a asa não ia... Larga bem Oscar Piastri. Ele mandou muito bem, realmente a gente tem que parabenizar. Só que o Lando Norris garoteou. Ele fez jus ao apelido dando moles. Nossa, ele deu mole e vacilou ali. E o Verstappen, que não é bobo nem nada e tem ótimas largadas, acabou tomando essa segunda colocação. Então, tudo bem que o ritmo de corrida da McLaren é diferente do da Red Bull, de outras equipes, mas começar com uma largada assim, um Lando Norris, que a gente sabe que não tem um histórico de uma confiança tão grande, a gente ficou na expectativa da largada de será que o Verstappen vai fazer igual os últimos GPs que ele venceu, que ele vai sumir e atacar o Piastri ou não? Então o Norris vacilou demais. Não pode fazer isso, né, Norris? Não pode. Tem um carro mais dominante? Beleza, mas não pode vacilar desse jeito. Isso tudo, Moa, é estratégia do nosso Landinho Norris, entendeu? Você não tá entendendo. A gente vai no vácuo aqui economizando, aquela coisa toda, você não tá ligada. Eu queria dizer que a passada de pano oficial pro Lando Norris... Traga-me os panos que irei passar. Olha lá, é do nosso Léo, né, gente? Vocês precisam ver a gente assistindo o GP. É eu falando o Norris e o Léo... Não, calma. E eu Isso no é meio, estratégia. fazendo pra ser E a Laís, o Verstappen ali atacando. Mas vai lembrar que no final a gente riu e ela chorou, né? Chupa, Laís. Olha só, a gente tem que trazer Oração. um balde azul escuro. Oração pela Red Bull e por Verstappen às 23h99. Convoco toda a nação Red Buller, porque a coisa tá feia. E por falar a coisa tá feia na Red Bull, vamos falar dele, né? O Verstappen, vocês viram, fez uma super largada, como eles
né, textbook dele ali, né? Ele faz sempre uma boa largada, mas o carro não rendia. E vem aquela questão de ter a mudança na diretiva de asa, que não impactou em nada a McLaren. Principalmente nessa pista, que era uma pista extremamente quente, o que favorece a McLaren pelo sistema de resfriamento dos pneus. E eu vou te chamar, Léo, para falar sobre isso. O que você achou dessa largada? O que você achou ali do seu Landinho Norris, dando essa leve pipocadinha, mas que já recuperou logo em seguida? O Landinho Norris, com certeza, deu uma vacilada, né, amor? Vamos ser sinceros. Eu passo o pano, mas a gente não pode também mentir. Mas a gente tem que falar desse cara aí, Oscar Piastri, que venceu de ponta a ponta, largou ótimo, fez a corrida toda de ponta a ponta. Teve ali no meio onde o Verstappen tentou fazer um stint mais longo, quem sabe por um safety car que tá esperando, que veio logo depois, vamos falar sobre isso. Mas Oscar Piastri, como todo GP que ele venceu, até mesmo que chegou um pouco atrás, foi perfeito de ponta a ponta, sem nenhum erro. Estratégia, mais uma vez, da McLaren muito assertiva, sempre tendo um pouco mais conservadora para também não causar nenhum risco à corrida de ambos os pilotos. Mas o Piastri, esse menino que é novo, quantos anos mesmo? 21, 22? 21. 21 aninhos para 22. 21 para 22. E já tem uma Quase da sua idade, Léo. Quase da minha idade. É. E tem uma maturidade de campeão, o Oscar Piastri, que surpreende muita gente. E a gente lembra de tantos outros campeões que chegaram novos e já com muita personalidade. Ayrton Senna, Michael Schumacher, o próprio Verstappen, o próprio Lewis Hamilton, que chegou no primeiro ano sendo vice-campeão, no segundo campeão. Então, Oscar Piastri, se não for campeão esse ano por algum azar, vamos ser sinceros aqui, se não for campeão por algum azar, vai ser um jovem muito promissor com vários títulos na Fórmula 1. Então, temos que bater palmas ao Oscar Piastri e a equipe McLaren como um todo, mas esse cara aí tá sendo um diferencial. Aquela coisa, né? Eu falo isso desde quando o Oscar estreou na Fórmula 1, qual que seria o caminho dele? Primeiro ano ele ia se adaptar, conhecer a equipe, sentir o clima. Segundo ano, ele ia começar a soltar as cartinhas dele. Terceiro ano, ele ia dar dor de cabeça pro Lando Norris. Muita gente falou, não. Pois eu estava certa, né, gente? E tem cada vez, assim, ele tá arrumando pro título. Dominando a equipe, E dominando a equipe. Não era, no começo da temporada, todo mundo falava, não, vai ser o Lando Norris. Até porque o Lando chegou a tentar disputar o campeonato ano passado. Mas Oscar Piastri, o nosso Ice Boy, não tá dando mole, não, entendeu? Não tá dando mole. Exatamente. Nessa largada, eu ainda queria comentar sobre as nossas carrocinhas, né? O Bortoleto largou muito bem, tava ali em 12º, um lugar que ele não tá... melhor posição de largada dele da temporada, mas ele não tá tão acostumado. Sim. Primeiro ano dele, a gente entende, mas ele não tá acostumado a tá perto dos carros da frente disputando posição já numa largada. Né? Então foi muito bem ele manter a sua 12ª colocação. E o Hülkenberg surpreendeu, hein? Demais. Indo pra frente, tudo bem que ele deu uma batida de lado ali com o Albon, meio que deu uma estragada na corrida do Albon. Ele não tá acostumado com o trator, tá correndo tanto, gente. Vamos passar um paninho ali, porque foram as atualizações. Quando eu escuto essa palavra atualizações, me dá um leve arrepio, porque eu nunca confio muito nessas atualizações, não. Mas a Sauber vinha prometendo essas atualizações a partir da Espanha e os resultados estão nitidamente aí. O Bortoleto muito bem na classificação, o Hülkenberg foi bem na classificação também e ritmo de corrida rendeu muito. E assim, a gente viu, gente, a carroça da Sauber passando uma Ferrari. Inacreditável. Que ponto chegamos na Fórmula 1? Que ponto chegamos? O pior carro do grid conseguiu passar uma Ferrari. E não qualquer Ferrari, a Ferrari de Lewis Hamilton. Pois e com ritmo, né? E tipo com assim, ritmo. Não foi numa sorte, num erro do Hamilton, Vamos falar, nem nada se tivesse assim. mais umas 3 voltinhas, chegava no Verstappen também, tá? A gente comentou, a gente tava assistindo, a gente comentou, imagina o Hülkenberg passando o Verstappen. Nesse rolo todo que foi o final, imagina aí do Hülkenberg pra na frente do Verstappen. Já jogou o Russell pra fora, já bateu Imagina o Hülkenberg. Ele não ia aceitar nunca. Ele ia parar o carro na frente só pro Hülkenberg bater. Olha, sinceramente, foi uma largada muito legal. E aí passamos a largada, a gente achava assim, poxa, GP da Espanha, pista amarrada. Lembrando que a última corrida neste circuito, porque a partir do próximo ano o GP da Espanha acontece pelas ruas de Madrid. Então,
É aquela sensação nostálgica de se despedir deste circuito, mas aquela corrida travada, muito undercut, muita estratégia. E aí fomos começar os pit stops, que começa a bagunça. Que comece a bagunça. E comece a bagunça. Que comece a bagunça. Quem ali praticamente foi bem, que me surpreendeu de ir muito rápido pro pit foi o Verstappen, que eu acho que ele tentou alguma manobra sobre as McLarens, que, gente, as McLarens estão já em 2026, entendeu? Elas estão bem à frente do restante do grid. E aí, o que você achou dessas trocas, desses pit stops aí, dessas estratégias? Deu pra ver que o Verstappen, a Red Bull como um todo também, a equipe tentou uma coisa diferente. O câmera da verdade, né? Tentou uma coisa diferente pra fazer na corrida, porque tava meio, digamos assim, não ia ter muito pra onde fugir. Ou ia terminar em terceiro e tudo bem, ou ia tentar algo diferente para tentar, quem sabe, ganhar pelo menos um P2 na corrida. Sim. Mas eu acho que muito também da estratégia foi-se embora na hora do safety car, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas acho que foi até ali, tava indo tudo bem na Red Bull. Tava tentando algo diferente pro Verstappen, que adiantou paradas, ou seja, ficou sempre com o pneu mais novo à frente das McLarens. Então, toda hora que ele parava, ele estava sempre melhor de pneu com as McLarens, então, para tentar chegar naquele pelotão dos dois primeiros. Mas aí veio a fatídica hora do safety car, que a gente vai falar já. Mas acho que foi uma boa estratégia. E eu posso... Não, depois eu falo. Eu falo da Sauber já, mas depois eu falo. Ai, é que a gente tá muito... Olha, eu fiquei assim, eu tava torcendo aqui, assim, gente, os pontinhos do Bortoleto pra gente vir com as nossas asas de borboleta na falei, ainda produção, teremos. né? Se tivesse Ainda ponto, a teremos. gente ia virar essa mesa Nossa. hoje aqui, bandeira, Na hora não que, sei o quê. olha, a hora que ele ultrapassou, com quem que ele chegou a ultrapassar? Foi o Berman. Ultrapassou o Berman. Foi a hora que ele Foi o ultrapassou, Berman. foi o Berman. Ultrapassou o Alonso no final. Mas Não, foi ultrapassado, Alonso ele foi foi ultrapassado ultrapassado. depois também. Ele passou o Sainz, O lembrando. Sainz, isso. Na ultrapassagem do Sainz, do Bortoleto no Sainz, a gente comemorou que nem, gente, fosse um hexa do... Pois é. A gente confia mais nos pontos, inclusive, do Bortoleto, Do que na de seleção. Sauber, do que no hexa, entendeu? Mas enfim. Mas, gente, me conta, o que você achou desse show das estratégias do nossos... Inclusive, pode Que show da fazer. Xuxa foi Que esse? show da mano? Xuxa foi esse, né? Inclusive, até que a sua Ferrari, até que não errou tanto dessa vez. Fiquei com um certo medo e um certo receio, porque praticamente todo o grid largou de pneu macio, só o Tsunoda largou de pneu médio, que largou do box, e a gente entende, né? Já tá lá pro fundo, já tá nessa Tsunoda draga também, que tá. 75 paradas ele Pô, fez. né? então- O Tsunoda largou de Mônaco ainda. Exatamente. Já tenta mesmo uma estratégia diferente, isso aí a gente entende. Só que o Verstappen, como a Lá e o Léo comentaram, foi para uma estratégia. O que a gente pensou? A maioria dos pilotos vai largar de pneu macio, lá para a volta 15, mais ou menos vai colocar um pneu médio e vai tentar esticar esse stint de pneu médio até, sei lá, uma volta 45, uma 50, para pegar 15 voltas final, torcer para um safety car, só para eles irem para o box e voltar com o pneu zeradinho macio. E o Verstappen foi uma estratégia diferente dessa. Ele parou de macio, colocou outro macio para jogar o último stint de pneu médio. E aí a gente viu durante boa parte aquela parte que a Lai comentou que não acontecia nada. O meio do GP da Espanha é assim, né? Tem a largada, o finalzinho, que às vezes acontece alguma coisa, e o meio sem emoção. Nesse período, o Verstappen mandou muito bem, porque como ele estava de pneu macio novo, ele veio ultrapassando um monte de gente, reclamando no rádio, um monte de coisa foi acontecendo. Volta Então, rápida em cima de volta rápida. volta rápida, de foi volta mesmo. rápida. Então, isso foi muito legal, principalmente pra gente assistindo, pro torcedor da Red Bull também. Então, essa estratégia da Red Bull se mostrou no final muito ok. E a McLaren ficou só de olho, porque a McLaren estava numa estratégia oposta, só que eles estavam em primeiro e segundo. Sim, mais Depois a gente não conservador. comentou, mas logo umas 3, 4 voltas depois o Lando acabou ultrapassando realmente o Max. Por um carro melhor, a gente sabe que o ritmo de corrida da McLaren está bem melhor. Então as estratégias dos primeiros colocados foram ok. O que me deixou um certo medo da Ferrari que a gente estava falando, que a Ferrari foi colocar esses pneus médios, assim como muitos, só que um pouco cedo demais. Então eu falei, os dois carros vão para a mesma estratégia. O Leclerc já não teve uma classificação tão boa, então fiquei com um certo receio. Mas de diferente mesmo dos 10 primeiros, foi só o Verstappen. O resto meio que seguiu o que tava o que todo mundo fazia. Foi Vamos na entregar onda. uma coisa de bastidores aqui?
Durante o meio da corrida, a gente até se viu comentando da Fórmula 1 2021. Olha como é que tava boa a corrida. Tava, Nossa, gente. é verdade. Literalmente. Tivemos a discussão sobre Abu Dhabi 21. Inclusive, tá no estúdio uma amiga minha Tive que que é separar Miss lá e o Mo Brasil, aqui. que ela acompanha a Fórmula 1, gente. Pra quem não sabe, as misses, muitas misses acompanham Fórmula isso aí. 1. Tem várias que Inclusive, é fã inclusive, do Senna, falou que é fã do Senna. a Marcela Araque, gente, foi Miss Brasil Global, foi Miss Ribeirão Preto, foi vice-Miss São Paulo, enfim, vários A gente títulos. já vinha até de terno, né? Presença eu ilustre falei aqui que, no pô, estúdio. Eu falei, o presença máximo que eu dessa- consegui hoje foi isso aqui, ó. Roupa de tiozão de escritório. A presença de uma Miss, E né? assim, ela falou uma coisa que pegou muito. A gente começou a discutir, ela falou assim, eu parei de assistir Fórmula 1, fiquei com raiva depois de 2021. Só que eu acho que hoje a gente conseguiu resgatar ela depois Ela dessa gostou, ela corrida, gostou, viu? né? O final foi legal. Ela Inclusive, tá aqui vibrando. ela é fã do Hamilton, mas falou que saiu fã do Verstappen hoje. Mudou. Ô, Não, aí eu acho que você já tá forçando a amizade, amigo. Aí acho Você que quer não. mandar ele embora? Você avisa, né? Você avisa. Entendeu? Mas, gente, o legal é que assim, a corrida. Eu tava lá, a gente quase tava tomando um cafezinho, tomando uma água, procissãozinha, troca de pit stop, Que susto. né? Não, não, não. Ela falou Pode troca, seguir, troca. pode seguir. vai ser Troca nossa. de seguir. pit stop, gente. Ô, quinta Não, série. não, não, não. Pode Entendeu? seguir. Mas tinha um fato que tinha acontecido que tava, né, a gente já vou puxar esse gancho. Por quê? A gente teve a Aston Martin ali só com o Fernando Alonso, né? Que Aí é polêmico. porque o nosso querido Stroll, né, nosso querido piloto canadense, decidiu não correr. Na verdade, não decidiu, né? Ele teve uma lesão no punho. A gente já entra na fofoca ou deixa pra depois? Só quero fazer uma pergunta antes da fofoca. Se ele fosse um piloto funcionário, você acha que ia sair fácil pra ele assim? Ah, não vou correr, gente. Tchau. Não. Ele não teria filho, feito nem do dono, T3, nem quali. Exato. Porque o que acontece? O que as pessoas... Isso não aconteceu do nada, né? É. Que foi isso. Na verdade, o que acontece? Para quem não entendeu o que aconteceu, Lance Stroll sofreu uma lesão nos 2 punhos em 2023, antes da pré-temporada, ele praticando ciclismo, né? Ele faz parte do treinamento dele como piloto. Ele caiu, quebrou os 2 pulsos. Nessa época, inclusive, era perto dos testes pré-temporada, ele passou por uma cirurgia, o Drugo chegou a substituí-lo. E aí ficou aquela dúvida, né? Será que ele volta para a primeira corrida? Será que não? Muitos portais davam que era 40 dias de recuperação, não ia dar tempo, pelo menos as 2 primeiras corridas, pois ele fez a cirurgia com um dos melhores cirurgiões do mundo e voltou. Inclusive, isso foi pauta até de episódio de Netflix, de Drive to Survive e tudo. E nós, brasileiros, ficamos um pouquinho bravos, para não falar outra palavra. Pé da vida, porque era a chance do Drugo correr. E parece que o Stroll tem um pouco de medo de ver o Drugo nesse assento, né, gente? Vamos jogar aqui a real. Ah, por favor, gente, eu tô falando isso que eu sou clubista com brasileiro também, tá? Então... Mas parece isso mesmo. Mas a sensação que me passa é essa. E aí, neste final de semana, ele aparentemente teve uma discussão com um funcionário da própria Aston Martin, porque ele não gostou de ficar no Q2, literalmente, a meio segundo do Alonso, na volta. E aí, nisso, ele socou uma mesa, e aí a lesão que na verdade, não tinha sido 100% curada, ele já vinha sentindo dores, voltou, e ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Só que tem um porém. Como ele fez a classificação, o Drugo não poderia substituí-lo. Na verdade, o piloto que participa da classificação não pode ser substituído. Né? Então, é uma regra, justa ou não, é uma regra. Bom, essa é a informação que saíram. Eu tenho por mim de que ele já estava com dor antes, forçou, aí pode ter tido a discussão, e aí, enfim, foi pro brejo mesmo. E aí, provavelmente, ele não vai correr o GP do Canadá. Nessa oportunidade, o Drugo poderia substituí-lo, só que no mesmo dia acontece a Le Mans. E ele é piloto Cadillac na Le Mans. Ele hoje, durante o nosso... ali conversando... Nosso pré com o Felipe Fagnani, né? Ali no nosso pré-corrida, ele conversando, ele disse que a prioridade dele ainda é a Fórmula 1, que ele não sabe exatamente como vai ficar a situação, mas deixou claro que a prioridade dele é a Fórmula 1. E eu quero chamar vocês nessa discussão sobre a Aston Martin. Vamos lá. Vamos lá. Alonso patinando com o carro. Aí já não tinha o outro carro correndo.
Vocês acham que ia sair barato? Igual você falou, se não fosse o filho do dono? Ah, não, com certeza. Primeira queixa de qualquer dor que ele tivesse, qualquer exame um pouco mais aprofundado, já iam obrigá-lo a deixar o Grande Prêmio, deixar o piloto sem reserva, assumir o carro. Até porque precisa de um piloto bem, final de semana bem, para a equipe performar, o carro performar também. Palavra difícil, performar, né? Pelo amor de Deus. Quero formar. A portuguesando. A portuguesando. Inclusive, como você falou lá, ele classificou o carro. Na Fórmula 1 acontece que o piloto que classifica não o carro, né? Diferente de algumas categorias, como na Fórmula Indy. Se fosse na Fórmula Indy, por exemplo, é o carro que classifica. Sim. Então, outro piloto poderia entrar na corrida, mas na Fórmula 1 não. É o nome do piloto que vai lá junto do carro e, basicamente, essa regra não existe na Fórmula 1. Então, ele foi impedido aí de estar na corrida. Mas, amigos, no lugar do Drogovic, posso ser sincero, eu ia fazer Le Mans. Eu faria Le Mans também. Inclusive, eu falei isso lá no meu Instagram ontem, que estrategicamente eu apostaria na Le Mans pelo relacionamento com a Cadillac. Ele já correu muito bem, o stint dele ano passado na Le Mans com a Cadillac é o que despertou o interesse da Cadillac em talvez trazê-lo para a Fórmula 1. E até agora, a gente está tudo muito na especulação. Quem vai ser os pilotos? Quem serão os pilotos da Cadillac? Quem vai... Assim, quase muito forte aí que o Checo Pérez possa voltar, né? É um nome que tem sido muito veiculado, é um nome forte nos Estados Unidos, especialmente com as marcas latinas e tudo. Então, isso pesa favorável ao Checo Pérez, mas ainda temos ali uma posição que ainda está totalmente em aberto, vamos dizer assim, e seria interessante para a Cadillac ter um piloto novo, jovem, rookie, né? Porque, querendo ou não... Campeão de Fórmula 2, né? Enfim, um campeão, assim... E já muito experiente, muito né? experiente. Le Mans, IMSA, LMS, né? Le Mans Series. E além disso, ele também trabalha muito, ajuda muito a questão de simulador, ajuda muito a Aston Martin no desenvolvimento, principalmente já no carro de 26. Então, assim, para a própria Cadillac, estrategicamente, seria bom ter o Drogovic. E aí, o que você acha? Ele faz Fórmula 1 ou Le Mans? Eu estou totalmente em desacordo com vocês. Então vamos lá. Agora eu quero ver. Por isso que eu fiquei só escutando aqui. Isso que queremos. Vou trazer uma outra visão, que é o que eu mesa acho redonda, momento mesa redonda agora aqui. Foi o que a Lai comentou. Eu acho que quando aconteceu essa lesão com o Stroll, ele ficou, ainda mais na época, o Drogovic estava recente, vamos dizer assim, vindo. Ele tem um medo, pra mim, sim, do Drogovic sentar nesse carro, performar muito mais. Tudo bem que o pai dele é o dono da equipe. O Drogovic pode vencer, que se o pai do Stroll falar o Stroll vai ficar, vai ficar. Só que nas entrevistas todo mundo ia encher mais o saco dele, tudo ia ser mais difícil. Então ele realmente foi no sacrifício naquele momento pré-Bahrein e no GP do Bahrein, que abriu a temporada. E nitidamente, lembra que nos treinos e nos quales ele virava o volante com uma mão? Porque ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ele tava com os pontos abertos, assim, ainda tava com os pontos. E assim, só um ponto que você falou que é interessante falar, só para você cumprir seu raciocínio, não é só uma percepção nossa, tá? Que ele tá com medo porque o Drugo já andou à frente dele em treinos... Nos treinos que ele fez, já andou à frente do Alonso em treinos. E nessa pré-temporada foi uma baita pré-temporada que ele fez. Foi uma baita pré-temporada. Exatamente. E aí, ele já foi no sacrifício naquele momento, virando volante. O que já, pelo menos pra mim, naquele momento, deixou nítido que ele tem um medo do Drogovic entrar nesse carro. E também isso mostrou algo que defendeu o argumento da Aston Martin nesse final de semana, que foi... o Stroll não vai, porque ele tem uma lesão crônica que veio se arrastando há 2 anos. E aí chegou uma hora que você tá ali, você não trata a lesão direito. Chega uma hora, e a gente já entende, né? Verdade, se você não tratar uma lesão direito, vai ali de pouquinho em pouquinho e chega uma hora que tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma coisa brusca. Esse foi o argumento da Aston Martin. E a gente entendeu. Só que não tem muito sentido também. Porque vai muito na linha do que o Léo comentou. Se isso daí tava vindo crônico, a Aston Martin tem muito dinheiro e o papai Stroll quer o bem do seu filho. Ele já teria visto isso ou analisado isso há muito tempo. Será que essa
ausências. Que a gente... Ou até na pré-temporada, já teriam feito vários tratamentos para isso. Então, muito difícil acreditar no argumento que veio a público, de que não, foi uma coisa crônica que veio. Para mim, faz muito mais sentido. É lógico, é uma especulação, é supostamente isso aconteceu, que o Alai falou. A gente não tem cravado ali na pedra, escrito na pedra que aconteceu. A gente não tava lá. Mas a fofoca é boa. faz muito mais sentido, porque em uma região, um pulso ali, que você já tem uma lesão, já não tratou direito, e você dá um murro, aí você também tá pedindo pra dar algum problema. Peraí, você tá fugindo da discussão. Por que você não quer que o Drogovic na Alemã e quer na Fórmula 1? Eu vou chegar. Eu quero ver Por que eu acho que o Drogovic, se ele tiver a oportunidade de vir pro Canadá, que ele tem que vir sim, é que o Drogovic, gente, não teve uma sorte depois que ele foi campeão da Fórmula 2. Ele chegou numa equipe como piloto reserva, onde tem o Alonso, que é bicampeão, que não vão tirar ele, e o filho do dono. Então ele não teve uma sorte. Teve treinos, como a gente comentou, ele andou muito bem, mas não teve uma oportunidade. Como, por exemplo, o Pietro Fittipaldi, que estava na época da Haas, ele teve a oportunidade no acidente do Grosjean lá, ele teve a oportunidade de estar num carro ali e mostrar. O Drogovic não teve, campeão da Fórmula 2. Então, ele, naturalmente, com o tempo, foi buscando outras categorias, porque ele falou, cara, eu sou piloto, eu não posso ficar parado aqui o resto da vida também. E aí, agora, aí vem meu ponto. Agora, aos 49 do segundo tempo, o jogo praticamente terminado, se surge uma oportunidade dessa, eu acho que ele tem que agarrar com tudo. Entendi o argumento de vocês, mas se ele entra nesse carro no Canadá e depois de tudo isso me faz uma classificação boa e faz uma corrida boa, a Cadillac também vai olhar ele e outras equipes vão passar a olhar ele diferente. Agora, o que eu falei que o meu argumento é contrário de vocês é, se ele vai na Le Mans e manda muito bem, não vão olhar ele do mesmo jeito se ele for no GP do Canadá e pontuar. Não tô falando nem de ficar... não vou falar nem do top 5. Se ele ficar em décimo lugar no Canadá, nesse contexto, com essa todo mundo vai olhar para ele. Agora, se ele ficar muito bem em Le Mans, vão falar, pô, é um ótimo piloto. Eu tô falando do mundo da Fórmula 1, né? Sim. Quem acompanha Le Mans vai achar maravilhoso, os empresários dele, vai todo mundo achar maravilhoso. Mas o mundo da Fórmula 1 vai falar, quem que é esse cara aqui que ninguém apostou nada, tá, ó, nunca sentou no carro de verdade para um final de semana, me senta e fica em P10. Opa, acho que a gente tá perdendo alguma coisa nesse menino aqui. E aí, a hora que pilotos tipo Lawson, pilotos Colapinto, pilotos que não vêm mandando bem, eles vão falar, meu, acho que eu não vou ficar com esse Franco Colapinto aqui não, nesse Liam Lawson não. Olha o Drogovic que já foi campeão aqui. Vem pra cá. Então, se fosse o Drogovic, vai com tudo pro Canadá e destrói. Aquele momento, tudo ou nada da carreira, sabe? Ou você vai mandar muito bem, ou vai ser mais ou menos e ser jogado de canto. Assim, aí, posso falar? Baita argumento do Moa. Agora ele me convenceu, tá? Câmera da Verdade. Aqui, vocês viram, né? Agora, só que assim, Câmera da Verdade, quer uma coisa assim mais brasileira do que atrair o karma? Entendeu? Toca Taylor Swift, aquelas assim, né? Vou falar por quê, gente. Imagina o plot twist. Drogovic senta na Aston Martin. Nessa Aston Martin, xoxa, capenga e manca, entendeu? E pontua no Canadá, que é país do Stroll. Gente, seria assim, muito uma coisa de brasileiro, entendeu? Muito uma coisa de brasileiro. Aí você me convenceu, pode ser. É porque assim, gente, a minha maior preocupação é como ele vai se desvincular, seria feito esse acordo também com a Cadillac, obviamente que deve ter contratos, né, essas coisas. Mas é o que ele falou, o próprio Drogovic falou que a prioridade dele é a Fórmula 1. E, gente, eu assim... Acho que seria mais. Eu acho que é papo pra boi dormir essa frase. Eu ouvi essa frase aí do Drogovic, ele falando que ele prefere. Ele prefere até a hora que chamarem mesmo, eu acho. Ah, não, será? Tipo assim, ele vai falar que ele quer Le Mans porque é o garantido dele. Ele já tem garantido que ele vai. Mas na hora que chegar, isso, tipo assim, não, isso foi o que a pessoa de relações públicas falou pra ele falar. Ó, fala isso aqui na entrevista. Mas na hora que chamarem mesmo, tipo, ó, certeza, o Stroll não vai correr. E aí? Você vai pra Le Mans ou pra Fórmula 1? Ah, não tem como. Eu acho que vai balançar o coração ali. Balança. Eu vou pra Fórmula 1. Oi, vai correr com o meu amigo, Gabriel Bortoleto. Nossa, 2 brasileiros no Canadá.
Gente, Seria massa, seria muito bom. E Esse ponto do Canadá é bom, não tinha pensado nisso. Gente, seria o plot twist, seria... Na Netflix casa da está família perdendo Stroll. essa narrativa, entendeu? Porque a Netflix sabotou o Gabriel, o Drogovic naquela temporada, não mostrou que ele era o nome substituindo ali, né? E aí, eu vendo uns comentários na internet, algumas pessoas falaram, quem poderia substituir seria o Bottas também, porque o Bottas é reserva da Mercedes, Aston usa motor Mercedes até esse ano. Eu, assim, gente, eu quero ver o Drogovic pilotando de Fórmula 1, porque eu sei da capacidade dele, né? E aquela, agora voltando para o assunto corrida, que era para esse, né? Não, falando em Bottas, o único Bottas que nunca vai sair, que vai estar sempre aqui, é o Botinhas. É o Botinhas. Tirando esse Botinhas... Inclusive, Que agora que você falou, ele saiu. Ele saiu. Esse Botinhas, inclusive... Esse é o único que mora nos nossos corações e estará aqui pra sempre. Agora o Valtteri Foi Bottas... aniversário Não, do já Rafa era, né? também. Foi Já semana era. passada, do meu Valtteri Botinhas, quinta-feira. Inclusive, vindo pra cá, nós conversamos sobre essa questão do Drugo. Ele teve o mesmo argumento que você. Então, até que a hora que você falou, você não viu o sorrisão que ele abriu ali na hora? Porque ele veio com o mesmo argumento que você. Eu até acho que vocês combinaram, hein? Pra discordar de mim ali. Pior entendeu? que a gente nem conversou, mas... Mas assim, agora puxando de novo o gancho pra corrida, pra gente terminar, Bora. né? E já ir pro final da corrida, que é o que tá todo mundo querendo saber. Aston Martin continua, literalmente, xoxa, capenga e manca. Até o Alonso tá tendo dificuldade com esse carro. E também fica aquela coisa, será que o Alonso, ele vai tolerar esse carro aí? Vai tentar mais um ano? Se, gente, não evoluir, eu acho que ele... aí ele Pontuou aposenta hoje, de né? vez. Mas... Ele pontuou, mas assim, você viu que ele tava com dificuldade com o carro. Aquela coisa, ultrapassou o Borboleto, ele podia ter deixado o filho dele continuar na frente, né? Mas ele não tinha pontuado até hoje, né? Exatamente. Primeiros 2 pontos dele, não em nono, né? Já que o Verstappen caiu para 10º Sim. com a punição. Primeiros 2 pontos do Alonso. Lembrando que a Aston Martin acho que tem 14 pontos. Foram todos do Stroll também. Sim. Né? Então, agora, primeiros 2 pontos do Alonso. Vai tentar carregar esse carro aí até o final da temporada. Vamos ver se 2026... Adrian Newey vai entregar um carro decente para ele, pelo menos, Honda, né? poder encerrar a cadeira de maneira legal, né? Honda e Adrian Newey. A combinação todo mundo quase uma perfeita mudança. aí. Vamos falar do fim da Adrian corrida? Newey que foi esse final de semana ou de Mônaco? De Mônaco, Foi de né? Mônaco, que Foi ele de já Mônaco. apareceu Tava com vestidinho de caderninho, verde. Caderninho. É legal demais ver ele com o caderninho ali. Old school. Então vamos arrumar para o nosso fim da corrida, né? Porque a gente tem muito assunto ainda para falar. Baita fim de corrida. Gente, literalmente a gente pode definir o fim do GP da Espanha de caos e gritaria. Gente, olha, eu vou falar já, porque assim, a Red Bull, beleza, safety car, né? A Mercedinha ali falhou, né? Deu ruim, safety car, beleza. Chuva de pit stop de novo. Lembrando, o Verstappen tinha saído de um macio para um médio. Tava no stint do médio, tava bem no médio. Porém, aconteceu com ele o que aconteceu com a Ferrari. Ele não tinha mais pneu, a não ser o pneu duro. E nem ele acreditava que estava passando por isso. Que ele ficou no rádio. Como assim vocês me botaram de pneu duro? Era ele que estava só, né? Ou tinha mais algum piloto? Ele, Era no só final, ele. só ele, né? Só ele de pneu duro no final. E aí, gente, Verstappen garoteou, derrapou. Aí, literalmente, gente, ele errou. Aí ele já foi ultrapassado ali. Aí não bastasse isso, ele ficou, né, tava no melhor estilo P da vida, o melhor Bad Max que a gente conhece. Verstappen né? 2017. Foi. Verstappen versão Bad Max. E o que ele fez? Começou a disputar com o melhor amigo dele, com o parceiro de grid, George Russell. Que Eles que se amam, amizade. eles Se que usam a adoram. camisa da amizade sempre, né? E aí, gente, o Verstappen literalmente jogou o carro pra cima do George Russell. Ó, eu até errei o nome do Russell de raiva que eu tô. Olha, eu, como uma torcedora da Red Bull, acho que, assim, 10 segundos foi justo, entendeu? Porque foi garoto. E eu acho até que ele pode ter feito isso na raiva para dar uma resposta para a equipe, porque a equipe, estratégia... Hannah Schmitz, amiga, o que aconteceu, entendeu? Colocasse outro pneu já utilizado, né? Enfim. Ou não trocasse, né? Sei Ou não lá. trocasse, né? Faltava 6 voltas. Mas, enfim, tava todo mundo de soft Quem é também nós, atrás, né? Quem somos nós também, será? né? Mas estamos aqui Na só hora ali que a especulando. gente tava assistindo, a gente ficou na dúvida de... Lógico, a gente começa aqui o programa Ó, logo inclusive- depois que acaba, então Isso, não dá não nem tem tempo pra da gente ver analisar, muita né? coisa. Mas a gente ficou pensando nisso que a Lai falou de... O que era menos ruim? Ir para um pneu duro
é novo e a gente sabe que o pneu duro demora muitas voltas Sim. para ele entrar numa temperatura ideal e começar a ter um grip, uma aderência maior, ou você ir para um pneu médio até, ou até um macio usado, acho que não, mas um médio usado, Sim. ou ficar na pista, ou colocar um outro pneu médio usado. Vou chamar aqui, que o meu produtor até avisou que, como a gente quer analisar isso, essa delicinha de situação que foi a derrapada com o Leclerc ali e a batidinha com o George Russell, a gente tem esses cortes. Pode subir. Que maravilha. Ah, temos imagens. Temos. Ah, não pode falar mais imagens, já foi por outra emissora esse aí. É, cadê? Vamos lá, Ah lá, Bruno, olha lá, ó. Leclerc. Gente, Leclerc veio fungando. Olha aí, Nossa! nossa! Gente, Essa hora ali... É o famoso controle de tração no braço. Nossa. não, e ele quase bateu no Leclerc ali também, né? Exato. Deu uma encostadinha, Esse é o deu uma momento encostadinha. quando Um você assim no joga pneu. no videogame e você tira o controle de tração e joga a primeira vez. Gente, ele Já perdeu dá uma completamente. Olha balançada. lá. Perdeu Aí tem completamente. uma imagem de cima que vai ver o toquinho deles, né? Que o Ó. Leclerc vai meio que empurrando, né, senhor? E aí, como ferrarista, mas o eu vou admitir também que o Leclerc deu uma vacilada ali, ó. Jogou o carro pra cima do É. Max ali Aí, ó. também. Uhum. É. E ficou barato isso daí, porque Ficou não, barato. não tomou nenhuma punição o Leclerc. Inclusive, o Verstappen ficou bravíssimo no rádio, xingou. Meu Deus, eu tô até com medo Eu acho que dessas- trocou o pneu dele, perdeu a concentração da Não, corrida inteira. ele- Perdeu ele- toda a corrida. Ele virou outra pessoa. Não, jogaram a corrida do Verstappen no lixo com esse pneu. A verdade é essa. E o Verstappen abraçou o lixo, né? Porque aí o que ele fez? Vamos subir aí a nossa... literalmente jogou de lado em cima Jogou de do ladinho? George Russell. Gente, esses dois ainda vão acabar saindo na pancadaria. Não, sei essa não, aí, hein? Legal, essa aí foi sacanagem. Ó, foi muito... Olha isso, gente. Ah, Olha E isso. posso falar, foi por quê, É cara? a Que você câmera, vê que sei ele se não tem faz a tomada. Se tem a visão da câmera de cima, estilo fica mais Prost claro e ainda. Senna, assim, estilo sabe? Prost e Senna. Exatamente. Dá Vamos pra ver se que tem ele não a quer câmera fazer a de curva. cima. Olha, gente. Essa fica nítido que o Russell não tinha o que fazer. É. Ele Olha, foi ele virar não e de tem. repente... Vale lembrar pra quem não tava acompanhando Aí essa câmera fica mais Vamos ver claro. essa câmera aí. Que o Verstappen vai pra direita mesmo, olha. Olha. Nossa, gente. Não, ele jogou. Parecia eu no kart, gente. Quando eu vou correr com os meus amigos, inclusive com o meu Botinhas, que tá aqui no estúdio, ele sabe disso. O dia que ele foi tentar me ultrapassar no kart, eu fiquei tão brava que eu joguei ele pra fora. Vai lembrar que esse momento da corrida, só pro pessoal lembrar, às vezes Se tá eu vendo não- o colo no grid, o Verstappen foi obrigado a deixar o Russell passar, né? Foi, Ele não deixou ele- passar e tomou 10 segundos Mas de deu penalidade. aquela ombradinha, né? Esperou contato veio. Camisa assim, da amizade precisou. tem- Gente, eu tô doida pra ver as entrevistas pós-corrida, porque esses dois vão entregar entretenimento pra Que gente. isso, é o nosso E GC, se eles se Max cruzarem ali, né, no, Verstappen, no mensageiro do cercadinho, caos. no cercadinho ali, se Eu tô eles... achando que o meu produtor hoje tá um pouco com raiva do Verstappen, né? Olha, Calma, mensageiro do caos, né? Olha Ô, só, Pedrão. eu vou tentar criar um mundo que vamos defender um pouquinho o Verstappen. Vamos ver. Nesse momento que você vai, recebe uma ordem e deixa o piloto passar, o que o piloto na frente pensa? Pô, eu vou... Qual curva ou qual momento que eu posso deixar ele passar e já não deixar o piloto de trás passar e abrir alguma vantagem? Eu já colar na parte de trás para pegar um vácuo e tentar pegar um DRS ou uma... Vamos ser otimista. Talvez o Verstappen deixou o Russell passar e jogou para a direita, achando que o Russell... Entendeu? Que o Russell já teria passado e ele já entrar, só que Não o, tá- o não. meio do carro do Russell não Eu acho que nem deu. o Verstappen cai nesse papinho que Nem você eu, falou é. aí, ô Olha, Mó. eu Mas que vocês sou entenderam a minha presidente- defesa. Eu tentei. Eu sou a presidente do jurídico do Verstappen, não tenho argumentos hoje, então assim, Câmera gente. da verdade, resumindo a corrida do Verstappen hoje, corta pra cá. Chupa, Laís. Acho que ele ficou traumatizado porque está usando muito o boné da McLaren esse Isso. ano. O Ele viu Max o Ai, gente, Instagram lá. E eu ainda Meu, lá comentei, e só olha, usa- em minha defesa, eu ainda comentei que eu queria usar um boné diferente. Hoje eu queria usar um boné da Ferrari, queria usar um boné da Mercedes. Inclusive, a Foot Fanatics que me mandou todos os bonés. Alô, Fute Fanático, manda pra mim também, que isso, que o mandaram meu bonés voa pra que também. Só eu isso. use. Que Pra isso. que eu use. Tanto a New Era quanto a Foot Fanatics estão empenhadas que eu use os bonés das outras equipes. E a McLaren não deixa, entendeu? Pois é. A O McLaren- Acho que o Piastri, Verstappen né? viu isso, ele falou assim, ó, primeiro a equipe vem e me coloca todo mundo de pneu novo, pneu bom, a equipe vem e me coloca um pneu duro. Aí a Laís vem no cola no grid e fica colocando o boné da McLaren. Da Ah, não, ó, McLaren. desisto da vida, vou jogar o carro pra cima de todo mundo. O Verstappen foi assim Aconteceu hoje. um gatilho que ele lembrou disso daí, aí... Foi. Ele lembrou do cola do grid, Pois filho, é. junto com o gente. pneu.
O engenheiro falou, cola no Lando, cola no Lando. Ele, o quê, Laís? Cola no grid aí. Ai, gente, olha, eu tô assim, oração, tô bem triste pela minha Red Bull, que assim, gente, quali, final de semana desastroso, o Tsunoda classificou em último, aí já teve que trocar algumas peças e alterações, por isso que largou do box, né? Porque senão ele ia largar do GP de Mônaco, né? A coisa tá feia. E aquela, né? Com isso, a gente vai chegar nas tabelas, mas com isso a Ferrari ultrapassou a Red Bull de novo no Construtores, entendeu? E o Verstappen só está a 29 pontos atrás do segundo colocado, porque com a penalização que ele tomou, ele caiu para 10º, porque ele tomou 10 segundos, Sim. que foram bem aplicados. É difícil defender a FIA, mas dessa vez foi bem feito. Essa semana, né, falar. a gente estava tendo nossa reunião de pauta toda sexta-feira ali. Até a gente falou, uma notícia do motorsport.com, reviveram essa conversa de McLaren na Mercedes. Será que poderemos, pro ano que vem aí... Não pro ano que vem. Verstappen na Mercedes. Poderemos ter para 2026 ou 2027 até, quem sabe? Porque tá demorando o anúncio aí do George Russell, né, gente? Dizem que vai ser em Silverstone, que é Inglaterra, a casa do George Russell, mas levantou-se de novo que o Telegraph, que é um portal holandês, que tem como inside Jos Verstappen, que a gente sabe, que ele vaza as coisas para lá. Inclusive, foi o Telegraph que trouxe aquelas fofocas do Christian Horner, entendeu? Então, que quem vazou, a gente sabe que foi. Um pouquinho suspeito só então, né? Esse Telegraph aí. Então, né? Levemente Tem um viés. Tem um viés. E aí, o Jos Verstappen é o sonho dele desde sempre de ver o Verstappen de Mercedes. Então, pode ser que ele esteja tentando forçar novamente a discussão, mas eu ainda aposto na dupla atual, que é uma dupla consistente, é uma dupla que entrega resultados, mas, obviamente, qualquer equipe que tenha a opção de ter Verstappen vai querer ter Verstappen. E aí, vamos rumando para o fim da corrida, porque a gente tem bastante assunto ainda para trazer aqui. Vamos falar, para finalizar, da Sauber, né? A Sauber que trouxe as atualizações, excelentes resultados. Como comentamos, o nosso Hülkenberg ultrapassou o patrão, entendeu? Que isso acho que vai ser o assunto, para mim, foi o momento da corrida, inacreditável. E o nosso borboletinho ali, que chegou a ficar em P8 ali, trocou de posição depois, teve que trocar de posição, quase beijou uns pontinhos hoje. Quase. Melhor classificação e melhor resultado de corrida. Eu acho que o Gabriel nessa corrida aprendeu demais, como a gente falou, largou um pouco mais na frente, aquele pelotão do meio, tem muita briga, muita disputa, sai daquela automatização, né, de largar lá atrás, e aí ter que se preocupar muito só com estratégia, torcer por um safety car, pegar um pneu duro, esticando stint para tentar safety car. Então acho que o Gabriel aprendeu demais nessa corrida. A gente é aquela coisa, primeiro ano tem que pontuar, tem que chegar no top 5, tem que chegar em primeiro. Mas, galera, é a primeira temporada do garoto, é a primeira experiência dele andando nesse pelotão do meio, com possibilidades de pontuar. Ele teve apenas o TL3 e o Quali com as novas atualizações. O Hülkenberg teve TL1, TL2. E o Gabriel ainda classificou na frente do Hülkenberg, classificando a sua melhor classificação P12 à frente do Hülkenberg. Na largada, obviamente, aí vai a experiência do Hülkenberg, largou, ultrapassou cinco posições já na largada, vale da experiência. E aí, se a estratégia fosse a principal do Bortolini por ter largado na frente, aí já trocou, né? Porque aí o Hülkenberg estava bem mais posicionado na corrida. E aí trocaram-se ali as estratégias para a equipe. É quase meio óbvio isso, né? Porque eles querem priorizar a pontuação da equipe e valeu demais. A Sauber pontuou hoje 10 pontos, né? Então agora vai para 16 pontos. Se não me engano, até ultrapassa a Racing Bulls. Não, Racing Bulls não, quem estava em Alpine, né? Alpine. Vamos ver a classificação já. Mas uma baita coisa do Gabriel para aprender, para estar nesse meio desse pelotão, brigando com o Alonso por posição de pontuar, brigando ali também com o próprio companheiro de equipe, com, enfim, pilotos que sempre vão estar nesse meio. Agora dá para ver que a Sauber chegou, então possivelmente vamos ter um Gabriel Bortoleto, quem sabe pontuando, mas fazendo aí belas corridas nesse pelotão mais do meio aí. E agora, antes de puxar a Mercedes, puxar você na conversa, a nossa sala digital de hoje trouxe um assunto que é a Mercedes, né? Que a gente estava falando de talvez chegar ali o Verstappen, tem essa dupla, né, que entregou entretenimento pra gente, né? Então vamos chamar a nossa sala digital que vai trazer aí dados interessantíssimos.
Fala, galera do Cola no Grid. Essa semana a gente vai falar da equipe mais mineira da Fórmula 1 nesse ano. A Mercedes vem comendo quieto, sem fazer muito alarde, mas conquistando pódios, né? E mostrando aí bastante consistência. A gente só não precisa falar de Mônaco mesmo, tá? E essa temporada, menos chamativa para a Mercedes, também reflete nas buscas. A equipe é a quarta mais buscada no Brasil, entre as 4 melhor colocadas no Campeonato de Construtores, tendo metade aí das buscas sobre a Ferrari, 1/3 das pesquisas sobre a Red Bull e quase 6 vezes menos buscas que a McLaren. Já na disputa de interesse entre os dois pilotos da Mercedes, não é o George Russell que vence, mas sim o Kimi Antonelli. A cada 10 buscas sobre os dois, 6 são sobre o novato. E aí, gente, o que falar então de 2025 da Mercedes, hein? A expectativa é ficar por aí mesmo ou será que eles conseguem evoluir? Na próxima corrida a gente volta com mais dados da Sala Digital. Valeu! Tá vendo? Kimi Antonelli, gente, que é muito pesquisado. Ele é Gen Z, né, gente? Acho que porque tá por conta da série na Netflix, né? Dá Sim. um tchan, Inclusive, né? a gente teve até uma série aí falando sobre a troca, né, dele substituindo aí o Hamilton na Mercedes. E você, Moa, o que você achou da corrida aí da Mercedes? O que você acha desses dados? Acho que a corrida da Mercedes foi muito do que está acontecendo nessa temporada. Eles estão ali, ó, a McLaren tá a McLaren, Red Bull e a Mercedes vem vindo ali aos pouquinhos. George Russell teve um ótimo começo com vários pódios. E o Antonelli já surpreendendo. Inclusive, eu assisti essa semana. Demorei um pouco, mas assisti esse mini documentário, que tem só 40 minutos, sobre a chegada do Antonelli, praticamente pulando a Fórmula 2, porque ele atuou poucas vezes. O foco dele desde o ano passado é a Fórmula 1, substituindo o Lewis Hamilton. Não substituindo porque chutaram o Hamilton, que o documentário às vezes leva essa narrativa, entendi. mas não foi isso daí não. Foi o Hamilton que chutou a Mercedes. O que vem acontecendo com o Antonelli nesse mini documentário que foi muito legal foi que não é spoiler, então eu posso falar que você já sabe que o Antonelli obviamente entrou na Mercedes e os últimos minutos desse mini documentário é o GP da Austrália, que ele pontuou e quase pegou um pódio naquela loucura que foi o GP da Austrália, com chuva, todo mundo batendo. Então, esse foi o final desse mini documentário. E é lógico que vale a pena, se você não assistiu ainda. É muito legal, conta a trajetória dele desde criança, a referência dele do Ayrton Senna. É muito legal mesmo. E aí a gente veio para um começo de ano bom do Antonelli, só que ultimamente, principalmente os 2 últimos GPs, não vem sendo bom. Em Mônaco, ele acabou batendo no quali, no GP não teve uma recuperação boa, George Russell teve o seu carro que morreu ali antes do túnel, então também se classificou mal, se classificou lá para trás, ainda tentaram a estratégia que a gente falou no outro programa. Chegamos agora para o GP da Espanha, os dois até que se classificaram bem, em quarto e em sexto, só que parece que o Antonelli está vivendo um mini momento ali de que o carro não tá ajudando ele. Primeiro ele bate e hoje também, até a informação que a gente viu aqui, começamos o programa direto, foi que pelo menos no volante apareceu tudo apagado ali. Sim. Então parece que foi alguma coisa realmente no carro. Ele mandou bem porque ele gerou um entretenimento para todos nós. Porque se não fosse isso, o final do GP, acho que ia ser meio chato o final desse GP. Sim. Se o Antonelli não tivesse, se o carro da Mercedes não acontecesse isso. E o George Russell fez o papel dele aí, ó. A gente nem falou dele direito no GP como um todo. No final, teve uma treta com o Verstappen e quase pegou um pódio. Porque, apesar com a punição do Verstappen, o Verstappen foi lá para trás e ele ficou em quarto. Então, acho que, para mim, esse GP da Mercedes foi o que vem acontecendo. Um carro que não vem tendo uma confiabilidade muito grande, porque vem tendo quebras ou no quali ou na corrida. 2 seguidos é preocupante. Em pelo menos um piloto. E no outro piloto, tentando arrancar o máximo, que foi o caso do George Russell. Então, fez pontos bons. Olhando que um piloto abandonou, George Russell mandou muito bem e fez pontos importantes para o campeonato de construtores. E é isso, gente. Querem trazer mais alguma coisa da corrida ou... Não, acho que na corrida é isso, mais uma vez, chupa a Laís e é isso. Eu vou ter que tolerar isso até a próxima corrida, gente. Eu vou arrumar um balde azul escuro. A humilhação que a Red Bull tá me fazendo passar. Hoje, agora eu tô vendo, ó. Entendeu? A humilhação que a Red Bull está me fazendo passar, vão ter que pagar minha terapia. Entendeu? Uma coisa que eu queria trazer da corrida, talvez a gente pode depois até puxar um pouquinho na classificação, mas essa corrida, apesar dos pesares e de tudo que aconteceu,
eu não senti em nenhum momento o nosso menino, vou falar de Lando Norris. Ele não aguenta, Ele né? não ameaçou em nenhum Que momento isso, a liderança do Piastri na Léo vai corrida. virar a mesa aqui, hein? Que isso, Me cara? Como fala, Léo. assim? Eu achei que Porque isso- assim, os dois pilotos da sua equipe estão lutando pelo título. Certo. Eu esperava Não, meu negócio uma é o vibe... título da equipe. Não, eu esperava uma vibe Rosberg e Hamilton 2016. Porque Não. eu falei, não um acidente. Mas ia ser legal também. Mas não um acidente. Mas Sempre uma gostava. disputa ali entre os dois. Pelo menos em algum momento de que a equipe, o Zac Brown ou o André Stella, olhassem e falassem, meu, deixa eles, não batam, mas deixa eles aí. O Norris... gerenciar pneu, gerenciar estratégia. Mas a pista Você não ficou falando aqui, ajuda. mas em nenhum momento. A Mas pista ele não não chegou ajuda. nem perto. A pista não ajuda. Não. Ó, peraí, mas não. antes da gente seguir nessa treta, eu vou Peraí, deixa chamar... eu xingar ele um pouco. Não, Brincadeira. peraí, que a gente já vai continuar. Vamos chamar as tabelas, Me porque segura. agora a gente vai entender como é que tá o negócio. Olha lá, ó. Vamos. Norris e Piastri. O Piastri já abriu 10 pontos do Norris. E o Verstappen está a mais de 29 pontos do Norris. Seria agora, ou a gente já pode começar a falar que o Verstappen está enterrando o seu campeonato? Eu acho que GP da Espanha pode definir algumas coisas, hein? Logo em seguida a gente tem o Russell, que vem Leclerc e Hamilton. Antonelli atrás do Hamilton ali, mais uma vez. Albon, que também fez uma boa corrida, apesar da situação dele ali de... Fez o que tinha, dava fez pra o que fazer, dava né? para fazer. Fez o que pôde. Fez o que pôde. Radiar, que continua se destacando dentro da Racing Bulls. E aquela, já vão começar a falar que ele vai substituir o Será? Tsunoda, hein? Vamos acabar com a Coitado. carreira do E, menino gente, já? ô- Já estão Ocon. querendo jogar ele pra debaixo do caminhão. Já estão. Coitado. E Coitado. para finalizar, o Oconzinho do Brasil, né? Que é o povo que chama ele de Oconzinho. Ah, é? É. Guerreiro Sei demais. Guerreiro esse com a sua Haas fazendo aí em 10. Décimo. Como a gente estava falando, né? O George Russell, do nada, tá ali na frente das Ferraris. E tenho certeza que o Verstappen mal vai dormir essa noite de arrependimento pelo que ele fez. Foi. Porque ele poderia estar muito mais próximo do Lando Norris. Pô, cair de quarto para 10ª posição. Então, para um perdeu. campeonato de pilotos que ele tá na briga, até o que eu falei do Lando, pro Verstappen também, ele tá na briga pro campeonato. Pô, cair de quarto para 10º num vacilo, Garoteou. garoteou, Verstappen não vai dormir Não, e hoje, detalhe, você pode perceber que do top 3 ali, do top 3 não, né? Da tabela, que é o top 3 de equipes também. Só o Verstappen tá ali, o Tsunoda não está. Ou seja, a gente sabe que o Verstappen tira leite de pedra dessa Red Bull. Mas hoje ele literalmente ligou o modo F, né? Exato. Para não falar um palavrão Não tava aqui. nem aí pra nada. Ligou o modo F, e lembrando, ele tem uma cláusula contratual que se ele terminar o campeonato abaixo de terceiro, ele pode quebrar contrato, hein? Vamos para a tabela de construtores. Depois lá. eu quero minha réplica, tá? Só por gentileza Claro, aí, né? pode Porque ir. senão- Ele ficou, Agora ele ficou pode ter sentido. essa réplica Ele ali, ó, ficou com a sentido. McLaren, que a McLaren tá dominando Ele tudo. Não, ficou McLaren sentido. aí já campeão, né? Vamos erguer Ah, aqui já Câmara as da Verdade, taças. tem a sua réplica Podemos aí. erguer as taças, já somos campeões. Não vem com essa, não. Ai, que não sei o que pipi. A desculpinha é até Barcelona. Já viram que não deu pra ninguém aí. Ai, meu Deus. Senhor Moa, lembrando que estamos só na 9ª etapa da temporada de 24. Temos quanto aí? 16? Falta 2/3 aí. Falta- né? Praticamente, Iniciamos né? o segundo terço agora. né? Descemos a Europa praticamente, Exatamente, né? é. Tá a De- terceira da Europa. São 24, foram 8, essa é a 9ª. Começamos o segundo terço. Calma. Lando Norris vai chegar com tudo, mas não que eu não esteja torcendo contra o Piastri, entendeu? Mas teremos uma baita temporada, porque é McLaren aqui, independente de quem for campeão. O pai tá feliz, entendeu? Vamos lá, pra cima McLaren, Team Papaya, e vocês já perderam. Ferrari e Red Bull. Red Bull já tá em quarto já. Red Bull Pelo perdeu amor de Deus. posição Olha, pra Mercedes e pra segue o Ferrari. vice, porque o líder já disparou, beleza? É literalmente isso. Falando nisso, gente, Ferrari passou a Mercedes, ó. A Ferrari que teve aquele começo de ano desastroso, duas Onde tinha que estar desclassificações. desde o começo da temporada, vamos ser sinceros, né? Ferrari era pra estar ali desde o começo, E, ó, né? Quero dizer uma coisa aqui.
A Ferrari mandou bem hoje e assumiu a segunda colocação. Sabe por quê? Porque a nossa convidada especial está de Ferrari hoje. Verdade! Vocês não estão vendo? Palmas pra Marcelinha. Mas a nossa convidada especial, Miss Brasil, está toda está de Ferrari. vermelho. Ela está de vermelho. Olha que isso. susto que eu tomei agora. Olha quem tá em oitavo, Brasil. A nossa Vamos, carroça A carrocinha. saiu do fundo do pelotão. Cadê a isso aí. John Deere, E, ó, né, patrocinando a Kick Sauber aí? Exatamente. Nosso trator está à frente da Aston Martin, que tem Adrian Newey, Que entendeu? Isso é talento, entendeu? Tá vendo? Isso é... É Continuem braço. comprando produtos patrocinadores do Exatamente. Bortoleto, igual eu fiz esse fim de semana, entendeu? Eu comprei o chocolate, é que eu não posso falar o nome da marca, mas eu comprei o chocolate patrocinador, Inclusive, entendeu? a marca patrocina o Colo no Grid. Colo no Grid, Exatamente. isso aí. Somos Nossa, a pedintes gente vai ter mesmo. um mar aqui Aqui, desse... ó, Vamos. mar desse E chocolate a gente aqui. pede mesmo, né? A gente pede tudo. Eu usei quase que eu falo. já falou. Eu uso o cartão patrocinador também, uso a linha Que é de outro telefone, também. o perfume Isso aí. cheirosíssimo, que os deixa os homens mais cheirosos e atraentes usem, porque aí você tá pagando a atualização e os parafusos da isso aí. carroça. É isso aí. Entendeu? E ver a Alpine ali em último lugar, meu coração fica até quente, porque Briatore tá nessa equipe. Graças a Deus. Então, quanto mais Justiça. o Briatore estiver no fundo do pelotão, melhor pra mim. Justiça. É isso aí, gente. Não, e que bacana também, todas as equipes pontuaram, tipo assim, 2 dígitos já, né? Ano Sim. passado a gente teve a salva com 4 pontos, então deixa Todas meio as equipes melancólico. pontuando. E como tem Então até pra ficar em campeonatos- último vai ter campeonato. Exato. É E como isso tem aí. campeonatos completamente diferentes, né? Os 4 primeiros é um campeonato Uhum. e os outros 6 é outra Os coisa 3 do meio é completamente outro, diferente. os 3 do final é outro campeonato, Exatamente. né? E a Aston Martin, que E a McLaren na outro próxima, ainda, né? Na Que tá ali, ó. próxima, eu confio. Exatamente, a gente já é que campeão, já. A minha meta, eu acho que a meta de nós brasileiros é vermos a Kick Sauber ali, quem sabe, passando uma raça, imagina, Nossa entendeu? As Senhora. atualizações. Sonhar. E a gente sonha. Ah, mas deixa eu me iludir. Eu sou brasileira, entendeu? Eu continuo confiante, acredito sempre. É isso aí. Não, Bom. o Bortoleto mandou bem demais hoje. E o Hulk, né? Os dois mandaram dois bem. mandaram Apesar de bem. não Sensacional. pontuação, como o Léo bem comentou Aham. na parte do Bortoleto, destruiu. É, eu acho que ele aprendeu demais. Abra esse seu grande coração. Você prêmio. lembra já do que você ia falar da McLaren? Já não lembra. O quê? Não, já falei, estratégia. É isso aí, Não, chupa que você ia moa. falar Chupa contra amor e mim. chupa lá, né? O quê? Você- Ah, não, que eu falo da Sauber eu já falei, que é do Bortoleto, porque... Não, da McLaren. Da McLaren? Que eu falei do Lando. Ele já falou. Já não, falou? te respondi. Já te respondeu. Ó, É eu tudo acho que não estratégia, E já que respondi, vocês estão meio... Eu acho que ele vocês viu estão que eles querendo estavam em treta? primeiro. Já Já falei, que- sigam a Ferrari, porque a McLaren já é campeão. Já que vocês estão em Beleza? treta aqui, a gente tá, daqui a pouco eu vou ter que entrar e apartar a briga desses dois aqui. Me segura. Vamos ver se... Opa, Caneta voando. Eu tô nervoso, tá me nervoso segura. aqui. Gente, vamos falar aquele momento que a gente adora. Bagre e piloto do dia. Vou deixar o meu por último, porque eu acho que o meu vai surpreender a todos. Ai, meu Deus. Por favor, Léo, seu Moa, piloto Moa do Bagre dia. Brincadeira. Seu Vamos piloto lá. do dia. Piloto do dia. Deixa eu ver quem. Vocês vão falar. Eu vou falar Huckenberg, cara, baita piloto do dia Sim, pra mim. justo. A gente tem Piastri que venceu também, baita. Mas assim, Huckenberg surpreendeu, largando no DP 16, sabe, bagagésimo, chegou em quinto. E, cara, baita corrida do Hülkenberg mesmo, largou muito bem. Na relargada também no safety car, ganhou várias posições, passou o Hamilton. Baita corrida, então, pra mim, piloto do dia, Hülkenberg. Temos que dar parabéns ao nosso querido Hulk, que com o nosso tratorzinho fez 10 baita pontos aí pra Isso. Sauber. E pra você? Meu piloto do dia, pra ser de Huckenberg, concordo totalmente com o que o Léo comentou. Pra ser um pouco diferente, vou exaltar o piloto da Visa Cash App, Isaac Hadjar, que com um carro que a gente viu aqui, que tá lá, tá disputando um outro campeonato de construtores, foi pro Q3 mais uma vez, classificou em P9 e terminou em 7º lugar. Próximos ali, na frente dele, só tinha a Ferrari do Hamilton, tudo bem que o Hülkenberg também se enfiou ali, mas McLarens, a Red Bull do Verstappen e as Mercedes, antes do Antonelli realmente abandonar. Então, mais um GP, o Hadjar pontua, o Lawson não pontua, dando credibilidade para um piloto novato, né? Acabou de chegar, tem um carro que minimamente dá para tirar alguma performance ali e o Hadjar realmente vem entregando essa performance. Tanto que estão cogitando ele, como o Léo e a Lai comentaram, estão cogitando ali nos bastidores, será que não deveria ter levado ele para a Red Bull? Sempre tem, quando um piloto da Visa Cash App performa, sempre vem esse falatório, já que o segundo da Red Bull não tá. Então,
piloto do dia pra mim, pra ser diferente da opinião do Léo do Hulk, Isaac Hadjar. Meu piloto do dia, gente, vai para ele que conquistou meu coração desde a base. Oscar Piastri, né? Não tem como, fez uma corrida espetacular, teve um final de semana espetacular, mostrando que tá sim pronto para ser campeão e tá pronto para tirar o número 1 do carro do Verstappen, né? Tem que ter culhão para fazer isso e ele tá indo. E agora toca os tambores. Quem é o seu bagre do dia? Bagre do dia, não vou nem falar do dia, do final de semana. Que papelão, senhor Lance Stroll, hein? Eu acho que deixou a equipe na mão, deixou o piloto reserva também que poderia entrar. Como a gente falou que se fosse um piloto funcionário, isso aí não ia sair muito barato para ele não, mas é filho do dono, então tem aquela passada de pano leve do pai. Então, para mim, pior do que os outros fizeram o cag... Ih, já falar cagado. Ó. Coisas. Tamo na internet, entendeu? Fizeram coisas durante a corrida. Vou dar pra ele que, infelizmente, aí. Inclusive, não tá entregando nada na pista. Quer dizer, 14 pontos, né? Então entregou alguma coisa. Entregou mais com a Alonso. Mas também nos bastidores não entrega muita coisa. É um piloto médio, né? Pra não falar medíocre. Então, assim. Não gosto muito desse cidadão também. Também não. Então, Lance Stroll pra mim, bagre do dia. E pra você, Moa? Ótimo. Pra mim, o bagre do dia... Eu achei que eu ia dar pra ele dar o piloto do dia. Antes que Mano, de novo, eu não acredito que o Moa ia fazer. De novo. Você que não sabe qual GP que foi? Foi no GP antes de Mônaco, que foi? Que eu fui dar o piloto da do dia Emília pro Romagna. Hamilton. Ele falou 20 e a vezes, quinta vou dar, série, eu vou dar, eu esses vou dar. dois aqui, a quinta série veio neles e eles ficaram me zoando a semana inteira. É só porque você queria Por causa dar disso. pro Foi quase. Hamilton. Foi Ai, quase. todo mundo te entende. Boa. Entendeu? As russas estão te entendendo bem também, Foi tá? quase. Mônaco a gente viu também que não só você, cara. Foi Fica quase, tranquilo. foi quase. Então eu daria o piloto, o bagre do dia pro Lando Norris, só que ele ultrapassou o Max, então ele se redimiu. Isso não vai acontecer. Pra mim, o bagre do dia do GP da Espanha. Fala, Gosto muito desse piloto, mas Carlos Sainz, que mais uma vez vem tendo nesse primeiro ano dele de Williams, vindo da Ferrari, já que o Hamilton substituiu, ele vem numa adaptação muito difícil, vem tomando uma lavada do Albon esse ano, e chegamos agora no GP da Espanha, se classificou, ficou no Q1, o Albon foi pro Q2, se classificou em 18º, só na frente do Colapinto, que já não tá bem também, e do Tsunoda, que tá essa draga na Red Bull. Então já se classificou muito mal, chegou no GP, ele até flertou ali com algumas posições um pouquinho mais pra frente, mas não tinha muito o que fazer. Terminou em 14º, o Albon acabou abandonando, só que o Albon largou em 11º. Então o Albon provavelmente iria pontuar se não fosse esse abandono. Então, bagre do dia pra mim, Carlos Sainz, que poderia marcar pontos, assim como o Albon já fez várias vezes esse ano, que foi o único carro da Williams que pontuou. O Sainz poderia ter feito isso, já que o Albon abandonou. Não fez, ficou em 14º. Atrás, tomou um passadão do nosso menino Bortoleto. Tomou um passadão. Então, ó, bagre do dia, Carlos Sainz. Gosto muito de você, Sainz, mas não deu hoje. E pra lá, e fala Verstappen lá, por favor. Gente, assim, eu nunca achei que eu ia chegar nesse momento da minha vida que eu vou ter que dar o bagre do dia pro Verstappen e pra Red Bull. Chupa lá! Esse momento chegou finalmente nesse programa. Gente. Disserte sobre isso. Olha, primeiro pela equipe, porque eu entendo, que eu falei, a gente não tem todos os dados, né? Não é a primeira vez que eu dou bagre do dia para Red Bull. Lembra-se que eu já dei quando eles erraram o pit stop. Mas nesse ponto, qual que é a questão? Essa questão da estratégia da troca de pneus não ficou muito clara nem para o piloto. Isso tira a concentração do piloto e tira também o piloto do sério. E nós estamos falando de um piloto que ele tem se mantido calmo, mas quando ele perde a paciência, acontece o que acontece. E aí, por que eu dou pro Verstappen também? Não era o momento, você numa disputa de pontos para campeonato, dar uma garoteada, gente, porque literalmente ele jogou o carro, não tem nem como alegar que não. A aplicação da penalidade foi bem feita, né? Não vou passar pano dessa vez, porque realmente eu entendo que ele está nessa questão aí com a equipe, não tem carro, é muito difícil, todo piloto que lidera campeonatos, lidera temporadas, né? 4 títulos seguidos, chegar na fase que ele está aqui, né? E todo grande campeão já passou por isso em algum momento, mas
ele precisa ter a mentalidade que ele tem normalmente, ele não... Só que é aquela coisa, gatilhou o Bad Max, e aí não tinha necessidade, perdeu pontos importantíssimos, né? É aquela, 10 segundos custou caro, e por isso, por conta dessas atitudes, né? Vai meu bagre do dia. Pode enterrar a lenda. É isso aí, é isso aí. Bom, Lembrando, gente... um campeão também segue aprendendo, então com certeza aprendeu muito hoje, com certeza. né? Eu acho que isso pode gerar boas coisas dentro da Red Bull, porque eu acho que a Red Bull mesmo vai ter ali uma conversa e o Verstappen vai literalmente bater na mesa e vai falar, né? Ó, posso trazer informações Breaking aqui news? recentes? Breaking news. Enquanto a Lai falava com dor no coração, eu sei no fundo do Verstappen. Ó, um resuminho do que eu vi aqui das entrevistas pós-corrida. Sobre aquele lance do Russell e do Verstappen, o Russell falou assim: acho que o Max esqueceu que era uma corrida de Fórmula 1 de verdade e não era iRacing. Eita! Max Verstappen, ao ser perguntado sobre o toque, falou: isso aí importa? Eu prefiro falar aqui sobre o que aconteceu na corrida, não sobre uma coisa em específico. Gente, tá bom, isso né? vai E aí render depois muito um ainda. repórter alfinetou mais pra fechar. Max, todos sabemos o piloto incrível que você é, mas é horrível ver o seu brilho apagar com incidentes como o que aconteceu hoje com o Russell. Aí o Max Exatamente. falou: é verdade? Ironicamente. Aí o repórter falou: sim, pô, os seus fãs, crianças, todo mundo te assistindo. Aí ele falou: não, essa é a minha opinião e pronto, próxima pergunta. Então Ele estava zero no amigos. modo Mad Max, e isso impactou nos pontos, é o que eu falei. Se ele tivesse ali 30 pontos na liderança, tivesse uma disputa ali, né? Mesmo assim eu não ia passar pano, mas eu ainda entenderia, talvez, que cabeça quente e tal. Mas ali ele precisa ser estratégicos e precisamos pensar que ele não é um rookie mais, é um piloto tetracampeão. Então, eu sei que está tendo muitas questões dentro da equipe, mas ele precisa, nesse momento, ele é decisivo no campeonato dele, não só no da equipe, mas no campeonato dele. Sim. Então, por isso, meu bagre do dia. E, gente, nosso tempo já está no limite do limite, mas antes a gente tem que falar Que isso? uma coisa importante. A gente nem saiu na mão ainda, né? Calma, gente, calma. A gente tem muito programa ao longo do ano para vocês saírem na pancadaria aqui, tá? Vamos lá. Vamos, para finalizar, vamos terminar com alta astral, com notícia boa, vamos falar dele, do nosso pernambucano, do nosso brasileiro que tá brilhando na Fórmula 3. Foi pole de novo, venceu a corrida feature, né, que é a corrida longa. Ele, Rafa Câmara, palmas para Rafa Câmara. Gigantesco, dominando demais. Baita corrida, segurou ali no final. E assim, ontem, na corrida sprint, cometeu um erro, que é normal, todo piloto, gente, Fórmula 3 você tá aprendendo ainda e tal. Mas assim, impecável, assertivo, mentalidade estilo Piastri, Ice Boy também. E hoje ele comemorou, ele vibrou muito, porque Mônaco foi desastroso, né? Foi. A gente esquece que teve Mônaco. E ele foi muito bem. A corrida do Rafa Câmara, quem assistiu a Feature Race ontem, teve um acidente ali no começo, como a Laís comentou. Foi um erro, o piloto da frente acabou largando muito devagar, ele não deu tempo de desviar, sem problema. Foi a quarta pole dele de 5 corridas, bateu outro recorde na Fórmula 3. Mais um recorde. E na corrida de hoje de manhã, o Rafa Câmara fez a mesma coisa que ele fez no primeiro GP do ano, que foi da Austrália. Nos momentos de safety car, ele controlou, e lembra muito até o que o Verstappen faz. Toda vez que o Verstappen está em primeiro e vem um safety car e tem que fazer a relargada, o Verstappen sempre faz essa relargada muito bem, e o Rafa Câmara vem fazendo muito bem na Fórmula 3. As duas vezes que a gente teve safety car nessa corrida hoje da Fórmula 3, nas duas, o Rafa Câmara começou a acelerar ali de uma maneira que o segundo colocado não encostou e tentou ultrapassar. Então, assim, ó, corrida, além da vitória, corrida gigantesca do Câmara, que agora abre uma vantagem maior ainda na liderança do campeonato. 26 pontos à frente do Tzlov. Do Tzlov. Que teve uma largada terrível. O Tzlov foi horrível. O Rafa... Desculpa. Pode falar. Pode falar? O Segue, Rafa amigo. já tá com vaga na Fórmula 2, né? 3 vitórias na Fórmula 3, tá gente olhando ele dentro do paddock.
Então já tá com vaga garantida, possivelmente nas melhores equipes. E ele é Academia Ferrari, hein? Academia Ferrari. É o nome, Estão cogitando. É uma promessa para dar Ferrari, gente. Porque até então, qual que era o nome que a Ferrari tinha depois dos nomes atuais? Não tem. Na Tem o transmissão Berman aí, né? americana, até nos comentários, eu vi um pedaço do Ivan e do Molina na transmissão brasileira, que ó, é impecável. Impecável. E eu vi um pedaço na americana também. Eles falaram que ó, o Rafa Câmara tá indo muito bem, ele é da Academia Ferrari. E eles, assim, lógico, cogitaram ali um mundo hipotético quando o Hamilton aposentar. O Rafa Câmara é um dos candidatos aí. Então, Claro. imagina Sim, com ver um certeza. brasileiro de novo na Ferrari. Nossa, Falamos de Berman, mas o Berman não ganhou nada na Fórmula 3, não ganhou Fórmula 2. Tá vindo o Rafinha aí, né? isso Campeão aí, de gente. F3, quem sabe? Futuramente, talvez, da Fórmula 2. E é aquela Torceremos. coisa, mais um brasileiro fazendo brasileiro a nossa na alegria. Ferrari, meu coração não aguenta, Laís. Aí, é isso aí, amigo. Mas até eu, viu, vou te falar. Eu que não torço pra Ferrari, fico emocionada. E aquela, né, gente? Tivemos aí a alegria de ver o nosso hino nacional no pódio mais uma vez. Amanheceu o Beleza. domingão assim, é maravilhoso, né, Maravilhoso. gente? E nosso tempo de programa já acabou. Mas posso falar? Pode. Que fome que eu tô, hein? Vamos almoçar. Já pode almoçar, como diria nosso amigo Drogovic, entendeu? Pois é, gente, eu queria arecer a todo mundo que acompanhou o nosso tô com Cola medo no desse programa, a gente Grid, tá perdendo a mão que de tá vez em quando, né? conosco, que, enfim, nos dá audiência, Tá nos dá o engajamento nas redes sociais, acompanham os cortes. Vocês são super especiais pra nós. Muito obrigada, minha Eu duplinha que agradeço. caótica, Lembrando que entendeu? se não tivesse você aqui, esse programa seria, primeiramente, esteticamente muito feio, né, amor? Nossa, sem dúvida Né? nenhuma. Ai, até parece. E essas informações maravilhosas que a Mames traz pra gente aqui, beleza? Tento servi-los. Exatamente. Gente, Não, e a gente só tretaria, né? Ai, Não, ai, eu ainda tô bem aqui que ela tem, eu sou praticamente a embaixatriz da paz aqui nessa mesa, entendeu? Léo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mo, Obrigado a todos muito vocês aí. obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Gente, pessoal. Lembrando, amigos, se inscreve aqui no Call no Vídeo, não, no Esporte na Band e também Sim. baixa o Band Play pra assistir a gente ao vivo aqui. Isso, abaixa o Band Play. Lembrando que tem transmissão da Fórmula 1 de graça pelo aplicativo. Você pode assistir de qualquer lugar, de onde você estiver, tendo aplicativo. Então, sem desculpinha, baixa o Band Play. E a gente se vê no GP do Canadá, que talvez pode ter 2 brasileiros correndo. Beleza. Até o próximo programa. Valeu.